Oi, eu sou a Monalisa Perroni e esse é o Item Mais da CNN. Vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Essa é a expressão que muitos juristas usaram no começo da semana, quando o ministro do Supremo, Edson Fachin, anulou os processos contra o ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, entendeu que o ex-juiz Sérgio Moro não tem competência para tratar dos crimes dos quais Lula é acusado, que Curitiba não é o foro adequado para julgar estes casos e, portanto, anulou todas as condenações do ex-presidente relacionadas à Operação Lava Jato. Fato que gera muitas consequências, uma delas é a recuperação dos direitos políticos de Luiz Inácio Lula da Silva. A avaliação é que Fachin tentava salvar ali pelo menos parte do legado da Lava Jato, das investigações, das condenações, das prisões, daquela história toda que ainda está fresca na nossa cabeça, antes então que Moro fosse considerado suspeito e a maior operação então contra a corrupção no nosso país fosse descredibilizada por completo. É como se a condenação de Lula fossem os anéis e o restante, então, do legado da Lava Jato, os dedos. Acontece que a decisão monocrática de Fachin não foi suficiente para frear a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, puxado ali, cutucado pelo ministro Gilmar Mendes, um dos mais ferrenhos críticos da Lava Jato, o Supremo decidiu votar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Trocando em miúdos, eles votam para decidir se Moro foi ou não parcial no julgamento do ex-presidente. Até agora, o placar está dividido por quê? Porque o ministro Nunes Marques pediu mais tempo para analisar o processo e também por causa de uma sinalização importante que a ministra Carmen Lúcia deu. Ela indicou ali nas manifestações que pode sim mudar o voto que ela já tinha proferido lá em 2018. Nesse episódio do Item Mais, vamos falar então sobre os impactos da decisão de Fachin e sobre o que está no horizonte da segunda turma do Supremo, sobre a Lava Jato, sobre Lula, sobre Moro. Quem conversa comigo na primeira parte do episódio de hoje é o Lênio Streck. Ele é jurista e professor de Direito Constitucional. Professor, muito bem-vindo ao Item Mais. Prazer em falar com você. Prazer é meu. A gente viu um certo suspense ali no julgamento que foi retomado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, quando a ministra Carmen Lúcia ali deu indicações, isso é pura conjectura, claro, voto de ministro de Supremo, a gente nunca faz futurologia, mas deu indicações de que sim, ela pode mudar o voto lá de 2018 e também quando Nunes Marques pediu vista ali, pediu para estudar mais. Quando a gente fala sobre um julgamento como esse, que tem um impacto ali, eles estão julgando e contando para o mundo jurídico, para o mundo político, para o mundo social, para quem quiser, sobre o questionamento da imparcialidade ou da parcialidade, que é o que ali foi escancarado de um juiz, nós estamos falando sobre algo muito divisor de águas daqui para frente. Não estou me referindo apenas à questão de Sérgio Moro e de Lula, mas ao que pode virar exemplo e aula, sem dúvida, daqui para frente por um longo tempo. O senhor concorda? É evidente, o Supremo Tribunal, ele tem a caneta na mão ou a vacina, digamos, em face de uma certa pandemia jurídica, um corona juris, que se formou no meio dessa Lava Jato, com todos esses diálogos infames, alguns deles inclusive tratando da mulher do réu, o outro réu sendo tratado como nove dedos, esse tipo de coisa, tudo que aconteceu, o Supremo tem agora possibilidade de dizer para o futuro se juízes e membros do Ministério Público podem, como se fosse futebol, imagina o juiz dizendo para o centroavante, chuta no lado direito que eu sei que o goleiro não vai nesse canto, ou
depois sai comemorando com o adversário. Bom, a gente não sabia disso, ficou sabendo pelos diálogos, né? Então o Supremo tem que dizer, né, a palavra da Carmen Lúcia, né? Carmen Lúcia disse gravíssimo. Quando Gilmar Mendes dizia sobre uma interceptação telefônica num escritório de advocacia por parte da Força Tarefa da Lava Jato, Carmen Lúcia disse no microfone, gravíssimo. Então o que pode mudar com esse voto dela? As revelações da Vaza Jato. Me lembrando dos anos 90, que Carmen Lúcia era uma professora e fazia parte de um grande grupo do Instituto de Direito, do qual o falecido Calmon de Passos, agora o ministro Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, eu e tanta gente fazíamos palestras defendendo a Constituição, e a Carmen Lúcia era uma aguerrida professora que usava uma Constituiçãozinha bem pequenininha e ela fazia discursos vigorosos com a Constituição na mão e dizia assim, até contra taxistas, qualquer coisa, eu uso sempre a Constituição, está sempre na minha bolsa. Então, quando o ministro Gilmar falou aquilo e ela interrompeu e disse gravíssimo, naquele momento eu me lembrei do Instituto de Direito e do passado. Quem sabe Carmen Lúcia possa mudar o seu voto nesse sentido, com essa dica do gravíssimo. Essa frase bateu assim em mim. Em mim também, eu estava acompanhando, mas eu tive a impressão que a expressão enfática, que se ela fosse escrita teria umas 10 exclamações logo após a palavra, meio que saiu ali sem atentar bem para o novo mecanismo, né, de tecnologia que estava sendo usado, né? Os microfones estavam abertos. Escapou. Exato, hein? Mas era o momento em que Gilmar Mendes ali proferia, então, um dos momentos mais fortes ali do voto dele. E aí tive essa sensação, mas óbvio que também o tal gravíssimo revela o que estava ali dentro da cabeça e do coração naquele momento. Quando eu começo a conversa com o senhor dizendo que ali sim a gente pode ver uma reviravolta, claro, de comportamentos, um alerta também para juízes, para Ministério Público, para quem se interessa pelos tribunais, ou na parte da frente do tribunal, ou na plateia do tribunal, não importa onde quer que esteja, nós estamos falando de condutas que não podem ser esquecidas, apesar da facilidade das comunicações, das mensagens que o século XXI trouxe, professor. Pois é, isso foi um grande escândalo, né, revelado por acaso por um hacker e que mostra os subterrâneos. Imagina você, se você tem uma ação em juiz ou qualquer um de nós, eu fui promotor, eu fui procurador de justiça, enfim, 28 anos, né, conheço bem isso, nunca tive esse tipo de comportamento promíscuo, né. Imagina o juiz chegasse e dissesse, você já tem uma denúncia pronta aí, tem argumentos sólidos? Esse tipo de combinação é um problema que é ruim para a democracia, porque não pode ser assim, não pode haver um comportamento que em outros países seria punido. Isso é pouco dito. O que faltou no Brasil foi a accountability, né? A prestação de contas e o dever de disclosure, esse que é de apresentar, botar na mesa todas as provas que você tem. Veja que a Lava Jato, nesse ponto, e estou respondendo, você disse isso não pode ser assim e tal, não pode repetir, há uma passagem da Lava Jato, desses diálogos, é terrível, porque os procuradores, entre eles, discutindo que essa prova a gente não vai juntar. Essa não é boa para nós. Aqui, nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Alemanha, ou pelo próprio Estatuto de Roma, isto seria gravíssimo. E aqui no Brasil isso está passando batido. Nós temos que aprender com isso. Nós temos que pegar, essa Lava Jato é uma grande lição, porque nós temos que aprender como não fazer as coisas. Embora elas sejam importantes, mas os fins não justificam os meios. Sobre especificamente o julgamento aí de todas as questões, os processos envolvendo o ex-presidente Lula. Tem muita gente dizendo que acabou, não é bem assim. Fachin diz que tudo agora fica a cargo da Justiça Federal de Brasília, do Distrito Federal. E lá, o juiz ou a juíza é que pode decidir o que vem pela frente. Isso é um ponto e é importante a gente tocar também junto com esse
possível futuro das ações contra o ex-presidente Lula, também a questão sobre o que foi a Lava Jato quando a gente olha, claro, para aquele monte de dinheiro apreendido, aquele monte de empresário que a gente descobriu como operava, como se relacionava, como comprava, como eram as obras públicas, as empreiteiras, empresários, políticos, enfim. A gama, ela é muito maior. Então, eu gostaria que o senhor olhasse para essas duas pontas para a gente já ir caminhando para o fim do nosso papo. Claro, Mona Lisa, veja, não há esse perigo de devolução de dinheiro, essas coisas aí, de outros processos. Acho isso muito lenda urbana, sabe? Uhum. Um pouco de um certo assustamento, né? Eu gosto de construir palavras, né? É um certo assustamento que se faz para que as pessoas fiquem assim, olha o que vai acontecer. Na verdade, assim, analiticamente, a decisão do Fachin, ela não encerra, evidentemente. Por que ela não encerra? Porque ele não anulou todo o processo. Então, ele deixou uma brecha, e acho que ele fez mal nesse sentido, não sei. Eu não sei o que ele queria, afinal de contas, salvar a Lava Jato. Bom, não anulou tudo, mas ao não anular tudo, ele deixa a brecha que, por exemplo, o juiz de Brasília, ou a juíza de Brasília, ela pega aquilo, ela tem duas opções. Ela diz, vou aproveitar tais provas. Uhum. Bom, mas se essas provas foram feitas pelo Moro, começa tudo de novo. Entendeu? Agora, se ele pode simplesmente, dependendo do juiz que cai, ele diz, eu não quero nada dessas provas, não fui eu que trabalhei nisso, eu quero coletar tudo do zero. Isso só vai sobrar para o sítio de Atibaia, né? Porque o outro está prescrito, né? O triplex acabou. Isso não vai dar em nada porque isso está prescrito. Então, existe uma série de questões. Agora, dentro do Supremo Tribunal, vai ter uma disputa. Agora, vamos supor que a Carmen Lúcia ou o Nunes Marques acabem votando junto com a tese do Gilmar e do Lewandowski e com isso diga que o Moro foi suspeito. Dependendo, se levar isso para o plenário, o que seria antiprocessual, e quem decide isso é a turma, e se ela decidiu, acabou, temos um problema, porque aí vão se colocar em plenário duas questões. Uma delas é a decisão do Fachin, que ela não anulou toda, e de outro lado tem uma decisão que diz que o Sérgio Moro foi suspeito. E se ele foi suspeito, foi parcial, se ele foi parcial, anula aquele processo. Bom, o que o Supremo dirá disso? Eu diria que isso tem que ser muito claro do seguinte modo, a segunda turma votou isso aí e acabou. Se disser que o Sérgio Moro é suspeito, acabou. Então, ele é suspeito naquele processo. Os advogados têm que tentar levar isso para o outro processo por uma questão processual. Agora, a decisão do Fachin, em que ele anula tudo, ele está levando para o plenário, se o plenário confirmar a decisão do Fachin, ela vai ter o complemento disso que o Supremo decide da suspeição. Se for suspeito, não adianta o Fachin dizer que parte vale, porque a outra já disse que não valia. Então o juiz de lá vai ter que começar do zero, o de Brasília, querendo ou não querendo. Essas são as consequências técnicas desse julgamento, né? E as consequências políticas são muito maiores. Sim, exato. Mas aí fica para um próximo episódio que nós vamos conversar bastante, sem dúvida. Claro. Até porque no dia seguinte a toda essa questão que nós estamos olhando para o Supremo, teve então o pronunciamento e a entrevista coletiva do ex-presidente Lula dando indicações importantes também do que vem por aí. E de tédio ninguém morre nesse país, né? Professor, adorei conversar com você. Até uma próxima. Muito obrigada. Até. A segunda parte do episódio, o papo é com o Creomar de Souza. Ele é analista político e professor de ciência política. Creomar, bom ter você de volta aqui no Item Mais. Prazer em recebê-lo. Mona Lisa, é sempre um prazer comparecer a esse diálogo tão importante que você faz para a sociedade brasileira. Vamos lá, temos muito a conversar. Ajude-me, então. A gente viu aí a decisão do ministro Fachin, que meio que deu um cavalo de pau em toda a expectativa que havia sobre o futuro dos processos ali da Lava Jato, especificamente relacionados ao ex-presidente Lula e também à Petrobras. Há um suspense no ar enorme
sobre o que vem aí em relação à decisão da segunda turma do Supremo quanto à parcialidade do ministro Moro. Eu vou no parcialidade e não na imparcialidade, porque se fosse imparcialidade nem estaria ali sendo julgado depois de tudo que disse Gilmar Mendes e Lewandowski nos últimos dias. Eu quero começar ouvindo você por esse aspecto. O que está no horizonte, na sua opinião, que vai ser de fato determinante? Analisa, eu creio que são determinantes duas questões quando a gente pensa em todo esse processo, né? A primeira é que nós começamos a vislumbrar que envolve o próprio movimento dos atores políticos fora daquilo que é a política do STF. Isso quer dizer, como cada um dos principais postulantes ao que seja a presidência ou qualquer outro tipo de projeção política no próximo ano vão interpretar os acontecimentos. E de outro lado, que é tão importante também, falando dessa política dentro do STF, a gente tem mais um capítulo do embate entre aquilo que virou lavajatistas contra garantistas, com uma reversão de posição e de expectativas que coloca esse grupamento lavajatista em desvantagem, sobretudo pelo fato que se descobre a cada momento alguns equívocos de atuação das forças-tarefas, né? Eu conversei com um jurista dia desses, ele me disse, quando uma força-tarefa judicial se propõe a enfrentar indivíduos de grande envergadura política, se trabalha muito próximo do limite, né? No fio da navalha foi a expressão que ele usou. E isso dá a possibilidade, abre a possibilidade para ações de reversão, que é o que a gente está observando hoje, né? Então eu creio que são esses dois elementos que se colocam de maneira muito forte nos próximos passos do processo. Nesse bolo todo, então, do começo da semana, com esse cavalo de pau aí, com a decisão do ministro Fachin e depois com a retomada do julgamento sobre a suspeição do ex-ministro Sérgio Moro, teve também a reação às palavras, então, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ali no emblemático Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, no mesmo local onde ele ficou até se entregar para os policiais e ficar preso ali na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Lula dando recados, muitos recados importantes. Nós voltamos a ter a polarização PT e anti-PT no nosso país, já vislumbrando eleições de 2022? Sem sombra de dúvida, Mona Lisa. Eu creio que a fala do ex-presidente Lula no Sindicato dos Metalúrgicos foi construída simbolicamente, não para dar uma justificativa daquilo que seja a grande tese, que é Lula é inocente e Lula foi condenado injustamente, mas sobretudo para construir uma narrativa de candidato que apresentou um projeto de país, baseado em dois elementos, aquilo que ele ofereceu ao país quando foi presidente da República e aquilo que ele vislumbra poder oferecer caso seja novamente eleito em 2022. É óbvio que essa fala foi produzida com muito cuidado e com a experiência de alguém que passou por várias campanhas, então em nenhum momento ele disse de fato que é candidato. Exatamente sobre isso que eu ia engatar aqui, quando a primeira pergunta, óbvio, depois do pronunciamento de 1h30, foi de um jornalista estrangeiro perguntando se ele seria candidato. Aí a resposta do ex-presidente foi a seguinte: minha cabeça não tem tempo de pensar em 2022, mas minutos antes ele falou, não tenham medo de mim. Eu sou radical, sim, porque eu quero ir na raiz dos problemas do povo brasileiro. Eu creio que a fala é importante porque o ex-presidente Lula constrói duas ações. A primeira baseada no fato que há uma série de equívocos de escolhas estratégicas e de performances na atuação do presidente Bolsonaro no combate à pandemia. Então isso dá espaço para que o ex-presidente bata muito forte e atenda uma necessidade de grupos sociais que se sentiam órfãos acerca de a quem recorrer para ser a plataforma anti-Bolsonaro. E, de outro lado, é importante também lembrar que Lula tem uma abordagem diferente sobre a percepção de polarização. E isso esvazia uma ideia de terceira via, quando ele diz que é parte do DNA do PT polarizar. Então, essa construção vai nos colocando no horizonte em que, em algum sentido, literalmente, nós vimos, durante o pronunciamento do ex-presidente Lula, uma convocatória ao Bolsonaro para o embate. E isso gera uma dificuldade para o presidente Bolsonaro, que não tem uma facilidade retórica tão bem construída quanto a do ex-presidente
Lula e que tem ainda o dilema de ter que mostrar resultados em termos de políticas públicas, com uma situação que é muito grave, que ninguém passou por ela, que é essa pandemia. Ninguém na nossa geração, ninguém vivo neste planeta passou por algo assim. Talvez um contingente muito pequeno de pessoas que tenham sobrevivido à gripe espanhola e hoje estejam na casa de mais de 100 anos. Mas o fato é, esse desafio coloca muita pressão sobre o presidente Bolsonaro. Agora é observar para ver o que vem a partir daí. Exato. Tem uma pergunta de pura futurologia para você, mas a volta de Lula no cenário político mesmo, ele dizendo que na cabeça dele não tem espaço para pensar em candidatura, meio que joga de escanteio aquele que até então era o principal antagonista com chances à candidatura de Bolsonaro em 2022, recandidatura, né, João Dória? Olha, coloca não só o João Dória, Mona Lisa, se você me permitir, o adendo, mas como outros nomes que se postulavam. Porque qual é o grande risco, né? O horizonte que se desenha é que nós teremos possivelmente uma eleição pautada por falas muito fortes e de tom populista, de Bolsonaro de um lado e de Lula do outro, trabalhando nessa ideia de futurologia. E aí, se a gente fizer um exercício de aritmética muito primário mesmo, tratando da ideia de que Lula terá 30% do eleitorado e Bolsonaro também uns 30% do eleitorado, um candidato de terceira via, teoricamente, teria o alcance de 40% dos votos, né? Mas, em algum sentido, há um risco desse candidato de centro, que potencialmente poderia vencer os outros dois extremos, ser derrotado por não encontrar um discurso. E, nesse aspecto, hoje, eu creio que o João Dória é aquele que apresenta maior dificuldade, porque, em determinado sentido, ele tenta construir uma travessia, né, em que ele comete um grande acerto, que é a questão de pressionar o governo federal pela vacinação, mas, de outro lado, seu nome ainda não era tão consolidado a ponto de que ele fosse visto como uma liderança nacional. Também muito fruto do estado de coisas, né? A própria transição que o PSDB passa nos últimos anos, o próprio fato de que o embate nas redes sociais é muito duro e muito polarizado. Então, em algum sentido, me parece que Dória, Mandetta, Huck, outros nomes que queiram surgir no centro, vão ter que buscar outras opções e outras formas de construir um diálogo sob o risco de serem colocados para escanteio no processo eleitoral que parece que começou a se desenhar hoje. Porque o discurso de que enfrentou a Lava Jato e que botou ali a luz verdadeira em cima da Lava Jato, tanto Lula agora tem, quanto Bolsonaro também tem, porque o presidente Bolsonaro falou lá atrás, no passado recente, que ele tinha acabado, né, com a Lava Jato. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. Sim, eu creio que esse elemento é bastante característico, né? Porque Bolsonaro, começando do último pelo primeiro, Bolsonaro é eleito como um baluarte, um garantidor da Lava Jato. E no desdobramento do seu embate contra o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, Bolsonaro acaba percebendo, fazendo uma leitura intuitiva, de que ele deve mostrar que a Lava Jato tem alguns tipos de vício de ação. E nisso, em algum sentido, ele e Lula estão no mesmo barco, vamos dizer assim. A diferença aí vem muito no que diz respeito à questão ao espaço ocupado por cada um no barco, né? Enquanto, em algum sentido, o presidente Bolsonaro tem a vantagem de estar no leme, porque ele é o presidente da República, Lula passou 500 dias no porão, né? E isso cria uma narrativa muito forte para alguém que diz, olha, eu sofri uma injustiça, mas não venho carregado de vingança, eu venho carregado da necessidade de construção de consenso. Agora é saber se o eleitor, que é quem conta mais ao final do dia, vai comprar essa narrativa e deixar de lado, por exemplo, alguns elementos que são complicados, tanto da trajetória política de Bolsonaro quanto do próprio Lula. E aí a fala do ex-presidente Lula foi cirúrgica, né? Tanto é que ele foi com uma papelada na mão. Em parte do tempo ele ficou ali meio no roteiro, mas depois ele se soltou e falou bastante coisa que daí lembrou o Lula de antes do Lulinha Paz e Amor. Eu me refiro àquele lá de trás que a gente acompanhou. Mas sobre a fala cirúrgica, o Lula disse: se tem um brasileiro que tem razão de ter muitas e profundas mágoas, sou eu. Mas não tenho. Sinceramente, eu não tenho, porque o sofrimento que o povo brasileiro está passando, o sofrimento que as pessoas pobres estão passando nesse país,
é infinitamente maior de qualquer crime que cometeram contra mim. Então, meio que ele falou, eu sofri, mas você que sofre mais, tem mais a minha solidariedade e eu estou aqui para acabar com o seu sofrimento, para mudar a direção da história. Meio que entendi assim. E você, Criomar, para a gente já ir para o fechamento desse papo? Mona Lisa, eu compreendi da mesma forma, né? E eu diria que, aproveitando esse seu excelente gancho, Lula tenta se colocar num espaço político que ele percebe que está vazio. E que o Dória tentou utilizar também, que é a questão da empatia. Talvez o grande equívoco estratégico do presidente Bolsonaro em todo esse trato da pandemia foi ficar excessivamente preso a um personagem que, diante de tanto esforço em parecer firme e decidido no seu curso de ação, em algum momento acabou recebendo a pecha de insensível, pelas próprias falas do presidente, né? Ninguém fez isso por ele nesse sentido. E aí, ao perceber esse espaço de empatia e de atuação, pelo menos nessa primeira fala, Lula constrói toda uma ritualística simbólica que mostra respeito a essas pessoas e ao drama dessas pessoas. Se a gente for reparar bem, e eu convido aqueles que nos ouvirem a reassistir o início do discurso, todos estão de máscara, Lula usa álcool em gel antes de falar. Quando ele vai tirar a máscara, ele pede autorização ao médico e deixa muito claro que ele está a uma distância segura para fazer isso, e aí ele começa o discurso. E esse marcador é uma tentativa de aproveitar algo que faz com que um pedaço da população hoje se sinta abandonada. Se isso vai funcionar em termos de caminho e de estratégia narrativa é uma outra questão, mas como primeiro passo, tira Bolsonaro do campo de conforto e o coloca em uma posição defensiva, né? Em que o governo tem que mostrar que se importa. O presidente tem que mostrar que se importa e tem que fazer alguma coisa. Porque, diferentemente de antes, possivelmente agora, para cada fala mais desarrazoada do presidente da República, existe a possibilidade de que haja um ator político que possa responder em mesmo ou em um tom mais alto. Adorei reencontrar você aqui no episódio de hoje. Muito obrigada, Criomar. Cuide-se e até uma próxima. Mona Lisa, muito obrigado. Foi um enorme prazer, sempre uma alegria e uma enorme gratidão poder conversar contigo. Obrigada. E eu aqui aprendendo com você sempre o que é ótimo. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. É isso, o tabuleiro do xadrez político tá virado de cabeça para baixo, mas mesmo olhando de baixo para cima, a gente tenta entender os próximos lances. Amanhã tem mais episódio interessante para você acompanhar, então em té.